Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. Marcos 3, 13 e 14. Mesmo assentados, vamos fazer uma leitura a uma só voz desses dois versículos. Marcos 3, 13 e 14. Leiamos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O 15 diz, é exercer a autoridade de expelir demônios. Só para ler a oração toda, que vai até o versículo 15. Mas o que nos importa são os dois primeiros. Eu tenho falado aqui já algumas vezes, aqueles que têm acompanhado, tanto no culto, quanto nos estudos, até nos vídeos curtos que a gente tem soltado também, como na minha vida o Senhor me atraiu de volta à centralidade de Cristo na minha fé e na própria vida cristã. Algo que eu não tinha muito claro, né? Claro, como cristão eu sabia que Jesus morreu na cruz para ser o meu Senhor, Salvador. Quem é o Senhor da sua vida? Eu dizia, é Jesus Cristo, né? Tudo isso a gente sabe. Mas de alguma maneira eu havia perdido um pouco essa ideia da centralidade de Cristo na vida. Não é uma trajetória nem fácil de se explicar, não é? Pelo desejo de servir à igreja, de servir aos irmãos com a palavra do Senhor, né? Eu tenho na minha própria carteira de ministro, quando a gente escreve numa biografia lá, uma intencionalidade, o que é que você espera do ministério, né? Então eu escrevi algumas coisas, e entre elas tem 2 versículos que eu separei para serem lemas do meu ministério. Estão em Atos, deixa eu compartilhar com vocês, Atos capítulo 20. Ah, pastor, mas você não leu Marcos aí, por que está indo para Atos agora? Eles se tocam, vocês vão perceber daqui a pouco. Atos capítulo 20, versículos 24 e 27. Esses 2 versículos para a minha vida são meus lemas ministeriais, né? São os versículos que eu carreguei como emblema para me lembrar daquilo que sou chamado e que eu tenho particularmente para a minha vida. O lema é isso, né? É um slogan que você tem que sintetiza a visão que você tem. Eles não são necessariamente iguais, né? As pessoas, cada um vai ter uma visão, e eu destaquei esse. Diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E o 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu acho essas palavras de Paulo aqui fantásticas, resumem bem a visão que eu gostaria de desenvolver na minha vida. Se Deus me conceder graça, continuar desenvolvendo dessa maneira. Tem algumas implicações, obviamente. O versículo 24 fala da ideia de um chamado servil, e nós precisamos ser lembrados disso. Não falo para mim só como ministério, você também precisa ser lembrado disso como cristão, de que sua vida, Deus não chama você para viver uma vida como preciosa para si mesmo, mas preciosa para Ele. Tudo que você tem e que a providência divina lhe tem dado, não é? Trabalho, família, imóveis, prazeres, estas coisas preciosas da vida não podem ser my precious, né? 2000 aí dentro do seu próprio coração, né? A grande tentação. É fantástica aquela obra do Senhor dos Anéis, né? E o filme retratou muito bem como que algumas coisas podem se tornar o bem mais precioso, que eu mais quero. Paulo dá uma lição fantástica, que ele diz: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que... E aí, claro, você
que não está no ministério não precisa contemplar ou completar a frase literalmente, que complete a carreira e o ministério por não ter o ministério eclesiástico, mas certamente você pode completar dizer, contanto que viva para a glória de Deus e tenha o meu Senhor acima de tudo na minha vida. Isso cada um de nós como cristãos pode dizer, não é? E sendo assim, tudo mais está subalterno a isso. Não? Esse primeiro aspecto. Isso eu tenho carregado comigo, me permita o tom de depoimento aqui, né? Isso eu tenho carregado comigo, por exemplo, para pensar a minha trajetória na vida, a minha trajetória ministerial, a tomar cuidado para não cair em tentações de comodidade, de facilidades, de benefícios, de acolhimentos, porque pela graça do Senhor, Deus nos dá estas alegrias, e é bom, é melhor ser bem amado do que mal querido, não é verdade? Não é? Então eu me lembro da outra vez que eu trabalhei aqui, eu escrevi um artigo de despedida, apresentei para o reverendo Ludier naquela ocasião, né, ele aprovou, saiu no boletim, e o título foi precisamente assim, ser mais amado ou desafiado? Aí eu respondi, desafiado. É o que eu quero para a minha vida. E, de fato, irmãos, o sentimento que eu tenho de identificação com a primeira igreja aqui é muito forte. Né? Quando eu comentava com os irmãos, eu voltei do campo missionário por algumas necessidades e tudo, e pelo momento da vida da igreja também, que o conselho falava, a gente precisa de um auxílio para pastorear. E eu comentava com os presbíteros, eu não tenho aspiração de voltar a outro pastoreio aqui no Brasil, não. Né? Se não for ficar aqui, eu quero ir para o campo missionário. É outra história, que é outra conversa. Por que eu estou falando isso? É muito bom ser amado. Mas nada pode ser mais precioso na nossa vida do que o próprio Deus e o que Ele tem. Paulo certamente foi alguém que foi usado por Deus em várias circunstâncias e era muito amado. Ele diz, olha, falando aos Gálatas, ele diz, alguns de vocês me amam com amor tal que eu tenho certeza que se fosse possível, arrancariam os próprios olhos e nos daria. E por que ele fala isso? Provavelmente ele teve um problema ocular, né, uma infecção, que foi o motivo dele parar naquela região da Galácia. Ele não pôde prosseguir lá. E Deus usou esta doença, essa enfermidade, ele fala na carta aos Gálatas, eu parei e estive com vocês primeiro por causa da enfermidade, para que o evangelho fosse semeado naquela região e pessoas se tornassem cristãs. E o amor que as pessoas tinham por ele era tão grande que ele escreve na carta que vocês mesmos seriam capazes de tirar. Aí eu lhe digo, quem não gosta de uma coisa dessa? Não é verdade? Sentir amado, sentir querido, é muito bom. Mas o que levava o apóstolo Paulo a ir adiante, a fazer as suas escolhas, não era o bem-estar, o conforto, mas era a necessidade do reino de Deus. Claro, houve um tempo que eu fui mais imaturo, que eu era mais idealista, e eu olhava para Paulo como um grande modelo, e dizia, Paulo tem esse paradigma aqui. E aí eu esqueci de alguns detalhes. Só que Paulo não era casado, não tinha 4 filhos pequenos. Era fácil ser missionário, plantador de igreja, daquele jeito, naquela conjuntura, né? Aí a gente depois tem que aprender a lição, levando muita cabeçada. Quer dizer, você tem que olhar outras coisas, Raimundo. Mas Deus sabe lidar até com os cabeça dura, né? Aí você bate na madeira 3 vezes, né? E aí você aprende a lição, o que é que tem. Então, por que eu estou falando isso? Apesar das características pessoais de Paulo, que lhe proporcionavam uma possibilidade de liberdade bem maior, isso é óbvio, não vamos ser ufanista aqui, nem já fui, não quero mais isso para mim não é bom não, a melhor coisa que tem é a gente ser maduro, né? Então, apesar disso, há lições espirituais que independem da circunstância. E esta primeira lição está aqui, quando ele diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. O outro, a parte que contrabalanceia, está no versículo 27, que ele diz, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quem conhece um pouco da fé reformada, da cosmovisão reformada, sabe que uma das características da nossa visão cristã de mundo, a visão que a gente entende da Bíblia, é que a vontade de Deus ela é abrangente e ampla. E que a espiritualidade toca tudo na vida. Preste atenção que isso é importante. A verdadeira espiritualidade não consiste numa religiosidade aguda, sendo mantida em desequilíbrio com outras competências da vida. O termo próprio para isso é alienação.
A gente tem um vocábulo simplesinho que a gente diz no meio evangélico, que diz, fulano é barata de igreja. E às vezes diz como elogio. Não é um elogio. Se a pessoa vive na igreja de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sábado, tem alguma coisa errada na vida dela. Você chega assim, você não tem mulher, não? Tem filho, não? Porque a vida tem outras áreas para serem vividas, e bem vividas, e espiritualmente bem vividas, e glorificando a Deus nessas outras áreas. Eu, como pastor, acredite, já teve ocasião de eu pegar oficial meu, em outra ocasião, né, não aqui, e eu dizer, meu amigo, pare, vá para casa, vá comer uma pizza, vá assistir um filme com a esposa, está na igreja demais. Você acredita nisso? Pastor, você disse isso? Como é que um pastor diz uma coisa dessa? Precisava, porque a necessidade é gritante. E se alguém acha que vai dar de tudo, ele pode começar a descobrir outras áreas e não é espiritual. Claro, não é a característica normal. A maioria das pessoas a gente tem que dizer, lembra de Deus, prioriza, busca Jesus, né? Está pensando que a vida é só comer e dormir? Não é não. Tem mais coisa. Você faz devocional? A maioria a gente tem que despertar para esse lado. Mas alguns você tem que calibrar para o outro. Isso aqui está descompensado. Equilibra isso aqui, não é? Então, isso foi uma das coisas que me encantou na fé reformada, como Deus tem uma vontade para cada área de nossa vida, e eu procurei sempre desenvolver o ministério pregando todo o desígnio de Deus, como Paulo coloca aí. Como eu falei, esses 2 versículos são lemas para a minha vida. Não é? Tudo na nossa vida é passível de ser redimido e de receber a orientação do Senhor. E toda a vontade de Deus deve ser almejada por nós. Só que nesse processo, eu acho que eu me perdi um pouco, perdendo de vista a centralidade de Cristo. Como Cristo é a pedra de toque para a realização de todas estas coisas. Eu só consigo viver uma vida que não é preciosa aos meus próprios olhos, não numa autoabnegação, porque o cristianismo é a religião de um Redentor que está no centro realizando todas estas coisas. Se fosse assim, nós não seríamos muito diferente de budistas, de muçulmanos. A diferença é só a fé professada, porque no fundo é a pessoa ser abnegada. Preste atenção que isso é importante também, gente. E olha, eu não sei, talvez vocês sejam mais maduros espiritualmente do que eu fui uma boa parte da minha vida. Eu demorei para aprender essa lição, viu? Já tinha formação teológica, pós-graduação e tudo, uma lição que parece básica, eu demorei para aprender. Muitas vezes você vê um discurso e um empenho da vida de algumas pessoas muito intensa, e não são poucas as pessoas que compram isso como grande espiritualidade. E, na verdade, não é. E essa advertência já estava na Escritura. Quando o Senhor Jesus falava contra os fariseus, eles, rapaz, eles medem o dízimo das folhas da hortelã, do endro e do cominho. Você já imaginou? Você vai na feira e pede um molho de hortelã e vai contar quantas folhinhas tem, separa 10% para entregar no dízimo. O nível de legalismo que eles tinham. O empenho, contavam os passos que se dava no dia de sábado, porque acima de um número X de passos era a quebra do dia do Senhor. Então o sujeito acordava dizendo 1, 2, quando chegava em 300, ele esperava o domingo chegar, né? Porque senão iria pegar. Imagina, o nível de dedicação era de impressionar, não era? Quando você encontra algumas pessoas muito dedicadas assim, não impressiona? Impressiona, desculpa, gente. Gente tola. E às vezes a gente é tolo. O Senhor Jesus alertou e diz, olha, essas pessoas que fazem essas orações lindas e longas, eles já receberam a recompensa na hora da oração. Porque a recompensa deles é o louvor e a aprovação dos homens. Eles não estão orando para mim. Eles estão orando para receber louvor. Percebe? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a vida de discipulado, que é o tema que a gente está estudando, é a vida do relacionamento com uma pessoa. Ela está no centro de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo de Cristo não é o cara da alta performance. Alta performance na oração, alta performance no estudo bíblico, alta performance em amor ao próximo. É alta performance em dependência de Cristo e em comunhão com Ele. Toda a performance, entre aspas, é decorrência desta dependência de Cristo. Foi esse ponto que estava meio nublado para mim. Né? Porque durante muito tempo eu pensei, bem, eu tenho Cristo, Ele é Senhor da minha vida, é o meu Salvador, agora é nós, né? Como se Jesus Cristo fosse
a pessoa que dá boas-vindas na porta do reino dos céus. Seja bem-vindo ao reino dos céus. Aí você entra no reino dos céus, agora é por tua conta e risco. Lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? Como diz o hino. Como se tudo dependesse exclusivamente da nossa capacidade. E Cristo não pode ser perdido de vista nunca. Vários textos bíblicos passaram a ter um novo significado quando essa centralidade de Cristo foi restaurada na minha mente, no meu coração. Eu não quero esquecer disso nunca mais na minha vida. Eu quero morrer quando me sepultarem, se Jesus não vier antes, e uma coisa ser dita sobre mim. Esta foi uma pessoa que buscou depender de Cristo todos os dias da sua vida. Porque eu conheço Raimundo sem Cristo, ele não é muito bom, não. Mas quando ele dependia de Cristo, era bom. Isso é para todos nós. Isso é discipulado. Por isso que eu comecei lá, né, falando um tom de depoimento dessa visão de Atos, capítulo 20. Agora vamos voltar para o texto de Marcos, capítulo 3, que foi o texto inicial que nós lemos aqui. Qual é a importância disso daqui? Houve um ano em que eu usei esses versículos como lema do ano, do tema do ano, que era de discipulado, esse convite de Cristo. Nós podemos olhar para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo como o ministério do Filho de Deus encarnado, que ele foi, ele é o Deus Filho que se fez gente, e que, portanto, preste atenção, mesmo sendo Jesus Filho de Deus, também era filho humano, filho de Maria, também era humano. E na sua humanidade ele a viveu plenamente. O que significa, preste atenção, inclusive as limitações da humanidade. Não é porque Jesus Cristo era divino que a sua humanidade era diferente da minha e da sua. Ele cansava, ele tinha sono, fome, tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas diferente de nós, não caiu em tentação. Resistiu. Nós caímos. Não é? Como cristãos, a gente resiste a algumas, né, e tantas, e vence muitas tentações, mas Jesus foi o único que foi tentado em todas as coisas sem cair. Neste aspecto das limitações humanas, é curioso nós percebermos que a humanidade de Cristo implicava-se também nas suas relações. O Senhor Jesus teve uma face do ministério, que era uma face pública, falando a multidões. Você lê nos evangelhos, e Jesus subindo ao monte falou às multidões. Você não lê isso? Sermão do Monte. Como é possível ter um contato humano, profundo e pessoal com uma multidão, para um ser humano? É possível? Não. Também não foi possível a Cristo. Como ser humano, não deu para ele ouvir a história de cada uma das pessoas que estava na multidão. A própria palavra de Deus diz, ele explicando outra situação, diz, olha, quantas viúvas havia nos dias de Elias? Quantas foram socorridas? Quantos leprosos havia? Quantos foram curados? Está dizendo, o próprio Deus, que é soberano, não age com essa isonomia para todos. Não é? Nós sabemos da nossa própria vida, nem toda oração que a gente faz é respondida com um sim, e às vezes duas pessoas, uma tem uma resposta positiva da parte de Deus e outra tem uma negativa. Deus sabe como fazer as coisas. O Senhor Jesus Cristo atendeu a todos aqueles que foram até Ele, mas não desenvolveu com todas as pessoas a mesma intensidade de relacionamento. Vocês se lembram, por exemplo, só para ilustrar aqui, aquela mulher que disse, se eu pelo menos tocar nas vestes deles, eu vou ser curada. E foi o que ocorreu, nem falou com ele, né? Tocou nas vestes, foi curado. Ele disse, quem me tocou? E ela, trêmula, veio e ele conta a história. Não é? Passou. A mulher Ciro-fenícia, não era judia, estava por ali, as migalhas que caem da mesa. Lembra dessa história? Tem um diálogo com Cristo, ele diz, tua fé te salvou, te curou. Ela era libanesa, né? Hoje seria libanesa, Ciro-fenícia. Seguiu a sua vida. Aquele capitão, né? Aquele oficial romano, que diz, o senhor não precisa nem entrar na minha casa, que eu não sou digno.
Eu sou um homem de autoridade e sei como é que funciona essa questão de autoridade. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É assim que funciona. Então, o Senhor manda e quem tem juízo, que é o restante da criação, aí vai obedecer. Dá só a ordem e minha filha vai ser curada. O Senhor Jesus nem entrou na casa dele. Então, o Senhor Jesus teve esse ministério público. Ele pregou a multidões. Por ato de compaixão e misericórdia, ele lhes levou a palavra. Por ato de compaixão e misericórdia, alimentou o milagre da multiplicação dos pães para milhares. Muitos foram beneficiados pelo ministério público de Cristo, ao ponto da Bíblia dizer que multidões o seguiam. Por onde ele ia, as casas estavam lotadas. E teve vezes que ele teve que subir no barco e se afastar, porque era impossível ficar ali na beira do mar e falar a tanta gente. Porém, entre esses tantos, ele teve um grupo de discípulos que ele treinou para serem evangelistas, 70 discípulos. Lucas descreve esses, que saíram pelas cidades e foram mandados, com quem ele teve um contato um pouco maior. O texto sagrado nos diz, aqui em Marcos 3, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. No texto paralelo de Mateus e de Lucas, você vai perceber que o Senhor Jesus passou a noite orando antes da escolha dos apóstolos. Foi buscar sabedoria do alto, dependência de Deus para fazer essa escolha. Por quê? Porque estes 12 seriam aquelas pessoas com as quais ele conviveria intensamente. Os treinaria em um tipo de treinamento pessoal e relacional. Não o tipo de treinamento que a gente está acostumado na nossa época, e que, em certo sentido, os gregos tinham também, que era um treinamento mais formal, acadêmico, com prova, com avaliação, com reprovação, faz de novo aquela matéria, né? Com nota, coisas desse tipo. O Senhor Jesus teve um treinamento orgânico relacionado com a vida. Ah, pastor, você está dizendo que é errado fazer seminário? Não, estou dizendo nada disso, não. Fiz, achei muito bom e tem que fazer seminário mesmo, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que neste que Cristo fez, ele fez um modelo orgânico, pessoal, de uma forma mais natural e menos institucional, dessa maneira. Não ficou em nada desejado quanto a conteúdo. Ah, significa que tem que reformular tudo que a gente faz? Não, nós não somos judeus, nós temos nosso jeito de fazer também, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é uma parte extremamente importante do ministério de Cristo foi fruto do convívio com 12 pessoas apenas. O Senhor Jesus gastou mais tempo com esses 12 homens do que com multidões. Eles o estavam acompanhando o tempo todo. E não deixa de ser impressionante, né? Como é que um homem vive aqui na terra e durante apenas 3 anos exerce um ministério público e deixa um grupo que se torna a maior religião do mundo, sem nunca ter instituído uma escola formal, com currículo, com reprovação, e ter investido na vida de apenas 12 pessoas. Em Efésios 2:20, a Bíblia diz que a igreja está edificada sobre o fundamento lançado pelos profetas e apóstolos. Ou seja, a palavra de Deus. Os profetas foram recebendo essa revelação ao longo de séculos no Antigo Testamento. Os apóstolos foi fruto do convívio de 3 anos com Jesus Cristo, que o Espírito Santo vem depois e lhes traz a memória, num processo de inspiração. Mas o conteúdo foi recebido diretamente de Cristo. Inclusive o nascido fora de tempo, que é Paulo. Que diz, nasci fora de tempo, mas Cristo pessoalmente me escolheu e me revelou estas coisas, né? Cabe uma discussão de que maneira que foi essa revelação, porque ele já tinha conhecimento teológico, né? E não vem ao caso. O que vem ao caso que eu gostaria de destacar aqui, hoje, para nós pensarmos é: a vida de discipulado é o convite para um relacionamento pessoal com o nosso Redentor Jesus Cristo, que é feito por Deus para cada um dos cristãos. E aí tem
três aspectos da vida de Cristo, como nós vemos. O ministério público, que ele desenvolveu com multidões. A igreja precisa de ministério público, múltiplo, coletivo. E nós temos, é o carro-chefe da vida da igreja, o culto dominical. Isso era no Antigo Testamento, continua sendo no Novo Testamento. Aprecio demais, que vocês conhecem, sabem, a importância que eu dou ao culto, à pregação da palavra. Deus opera profundamente. Toda a nossa formação presbiteriana é focada nesse treinamento para a administração pública e coletiva, as matérias que nós vemos. Por quê? Porque nós acreditamos, como disse o apóstolo Paulo, que Deus decidiu usar a pregação para a salvação de pecadores. A loucura da pregação, o escândalo da cruz. Para pensar um pouquinho. Imagina o que é se juntar semanalmente um grupo de pessoas, que pode ser 12, mas pode ser 500, como cabe aqui, para ouvir uma pessoa se levantar numa plataforma de madeira e falar durante 40 minutos, e todo mundo acreditando que o Deus eterno está falando com ela e transformando a vida dela através desse ato. Como é que a obra mais revolucionária do mundo espiritualmente na vida das pessoas, que transforma gente morta em gente viva, perdido em gente salva, é operado por um exercício tão natural, que é você falar numa língua conhecida o que um texto está dizendo aqui e explicar. O texto está dizendo isso e é isso aqui. Só que em Coríntios, Paulo está dizendo, Deus escolheu isso para operar a salvação na vida das pessoas. E preste atenção, salvação não é só salvação, eu estava perdido e agora eu sou salvo. É salvação dos pecados que a gente ainda carrega, salvação da nossa ignorância, salvação de rebelião. Porque você, como cristão, continua ouvindo Deus, falando e trabalhando com você, semana após semana, não é? Ministério público. Pregação, ensino da palavra também. Este é um momento de ensino, Deus falando conosco, clareando, nos confrontando. Mas havia um ministério também privado, particular. Vamos voltar de novo para Atos 20 aqui. E aí, irmãos, eu acho que eu tenho usado esses momentos aqui para confessar pecados, eu espero não cansar vocês. De novo em Atos capítulo 20, vendo agora um pouquinho antes, versículo 20, olha isso que eu estou dizendo aqui, sendo dito pelo apóstolo Paulo. Ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. O que é isso? É exatamente o que eu falei aqui. Há uma dimensão pública do ministério, uma palavra coletiva, e Deus usa isso profundamente para falar a todo o seu povo quando está reunido, produzindo convicção, arrependimento, fé, alegria, edificação, consolo, tudo isso. Mas há uma face do ministério da igreja que não é pública, que é privada, que é particular. Assim como o Senhor Jesus tinha um ministério público, mas tinha também particular com os 12, privado, endereçada, a igreja tem esse ministério também. E, em alguns casos, eu penso que no nosso caso, é um dos exemplos de algo que a gente pode melhorar. Nós não podemos depositar toda a nossa expectativa em apenas uma face desse ministério. Por perceber isso, alguns movimentos até radicalizaram. Eu conheci no final do ano passado, nunca tinha conhecido, mas conheci no final do ano passado, uma igreja no Rio de Janeiro, que eu fui para uma atividade com o meu filho, que não tem templo. De várias pessoas, e todas as atividades da vida da igreja se dá em grupos pequenos. Eles não têm um templo, não têm culto coletivo conjunto. É tudo pequeno. Porque eles maximizaram a importância do privado, do particular, da aplicação na vida das pessoas, e eles colocando. Eu entendo que é uma distorção, é uma negação, né? Biblicamente está muito claro o culto público. Agora, o culto público sozinho não dá conta de tudo. Nós temos demandas que carregamos conosco e que precisam de um cuidado e de uma outra instrumentalidade mais pessoal.
que vem da vida de outras pessoas. E aqui, preste atenção, qual é o ponto? É impossível que essa ministração consiga ser suprida pela vida de uma pessoa só. Assim, o pastor, ele não só prega coletivamente, mas individualmente ele conhece cada um, a necessidade de cada um e alimenta cada um. Eu sei que tem gente que acha isso bonito, hein? Saudosa, me lembra lá no interior do meu avô, que o pastor ia lá. Só Deus sabe o custo que foi para a vida, tanto de um quanto do outro. Por quê? Porque humanamente falando, é impossível nós acompanharmos tamanha carga pessoal de tantas pessoas desse jeito. Não tem um ser humano na face da terra que dê conta disso. O modelo presbiteriano é um modelo de pastoreio coletivo, que é o colegiado, precisamente porque ninguém dá conta de tudo. Até em dons. Nenhum pastor tem todos os dons. Eu tenho minhas deficiências, não preciso falar não, para não chorar aqui, não é? Mas de vez em quando alguém me lembra delas. De vez em quando alguém me lembra, não é? Como ele é coletivo, aquilo que eu não tenho, tem um outro que tem. No conselho lá de pastores presbíteros, tem gente que tem, e Deus vai usar. E entre nós precisamos fazer isso também, porque você não precisa nem mesmo ser oficial para ministrar desta maneira. Dá uma olhada em Colossenses capítulo 3, versículo 16, o que a palavra de Deus nos diz. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo está falando para quem? Para os cristãos. Não é a carta a Timóteo, o pastor da igreja, ou a Tito, é a carta à igreja, aos santos fiéis, vocês. Ele está dizendo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Essa é a administração privada, pessoal. Não foi isso que ocorreu no colégio apostólico entre Jesus e os apóstolos? Senhor, a gente foi lá e tal, e não sei o que dizer, ih, rapaz, você não sabe que espírito é. Aí chega a mãe de dois lá e diz, dá para o senhor lá na glória, colocar o meu filho, sentar um do lado, outro do outro. E os discípulos irá. Acho que todo mundo tinha vontade de fazer esse pedido, mas ninguém tinha coragem, né? Aí, a mãe de de dois deles, teve coragem, e os outros ficaram revoltados. Mas que cara de pau, não é que ela teve coragem mesmo de pedir para sentar? E Jesus disse, isso não está definido aqui não, né? E aí o Senhor Jesus exortava, chamava atenção, aplicava na vida deles a realidade percebida por eles nesta conversa. Não sabeis de que espírito sois. Geração perversa, incrédula, tanto tempo estou convosco. Você ainda não aprendeu isso aqui. O que é isso? É uma aplicação pessoal. E eles entre si. Porque o Senhor Jesus ascende, vai aos céus e envia o Espírito Santo. Ele não está mais em pessoa física, Cristo aqui, está pelo Espírito. Mas este relacionamento de cuidado mútuo continua. E de confrontação mútua às vezes. Gálatas, de novo, você vê Paulo indo e chamando a atenção de Pedro, e diz, duas caras. Quando você está só com gentios aqui, você come rabada de porco, acarajé, feijoada, né? Todas essas coisas aí e tal. Quando chega o judeu, aí você... Exatamente, come tudo. Quando chega a turma judeu, não, só come comida kosher, agora eu não faço isso aí. Você sabe que Deus não exige essas coisas. Você está repreensível e chama a atenção dele. Não é? Barnabé, que vai e tem com Paulo, lhe chama ao ministério lá em Antioquia, a gente viu na semana passada, é alguém que tem um coração muito mais pastoral do que Paulo. Quando a gente lê sobre a biografia de Paulo, dá-nos a sensação que era alguém de personalidade muito energética, impetuosa e rápida. Sabe aquela pessoa assim, siga o líder, né? E me parece que no primeiro momento ele não tinha uma candura de espírito. Mas Deus vai trabalhar na vida dele. Aquele que ele rejeitou lá em Atos 13, depois em 15, 16, né, porque pulou fora, que foi João Marcos, e que tem um quebra-pau com Barnabé, porque Barnabé quer levar de novo, ele diz, não levo gente mole não.
A obra missionária é para macho. Gente mole não serve, não. Isso aí fica aí na casa de mamãe. Né? Você está pensando que é brincadeira? Né? E aí tem a Bíblia diz, havendo não pequena desavença entre eles. E Paulo vai sem Timóteo. Só que quando a gente lê 2 Timóteo, sem João Marcos. Quando nós lemos 2 Timóteo, dá uma olhada aí. Capítulo 4. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Toda vez que eu leio esse versículo, eu fico pensando assim, agora você disse que é útil para o ministério. Né? Lá atrás você quis descartar o menino porque não foi. Sabe aquela conversa que gostaria de ter com a pessoa para olhar no olho? Eu, na minha maldadezinha, dizer, agora é outro, né? Só que você quis desconsiderar o cara. Já Barnabé exerceu essa postura que foi mais discipulatória. Mas Paulo cresce também, como nós crescemos, né? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele está num momento bem mais avançado da sua vida cristã, do seu ministério, já está até preso. E é escrevendo a Timóteo que ele diz, no capítulo 2, olha aí, capítulo 2, versículos 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isso é fantástico. Paulo fala de Timóteo como seu discípulo e filho na fé, assim como fala de Tito também. Alguém que ele olhou, viu ministerialmente vocação e potencial e investiu na vida. O que ele não teve paciência para fazer com João Marcos, no outro momento da vida, ele teve com Timóteo. Que, igual a João Marcos, demonstrou suas deficiências. Quando nós lemos as cartas de Paulo a Timóteo, nós percebemos claramente a exortação à coragem, ao ânimo. O que nos leva a concluir que era alguém que se abatia pelas circunstâncias difíceis. Nós conhecemos pessoas assim, não é? Talvez num outro momento Paulo dissesse, esse não serve também não. Tá igual aquele outro lá, está muito mole, não vai aguentar o pastorado não, meu amigo, é tranco. Está pensando o quê? Você vê o reverendo Evandro foi pastor titular, o meu primeiro ano de pastorado eu fui auxiliar dele. E ele dizia um ditado que eu achava muito interessante. Ele dizia, há muitas coisas nesta vida que me aborrecem, mas de todas só uma me entristece. Quando eu acerto, ninguém se lembra, mas quando eu erro, ninguém se esquece. Ele falava sobre o pastorado, né? Que assim, acertou, não fez mais do que a obrigação. Agora erra, para você ver o tanto que vem, né? Então, Paulo também amadurece. Né, também amadurece. Ele mesmo é buscado por Barnabé e passa a investir isso também na vida de outras pessoas. E nessa fala a Timóteo é fantástico, porque ele diz, olha Timóteo, o que você ouviu de mim e aprendeu, transmite a outras pessoas idôneas, para que eles transmitam a outras. O que você vê aqui? Uma cadeia de acompanhamento. Não é a igreja toda dependendo de uma única pessoa. Aquela imagem que às vezes aparece, né, eu comparo, algumas pessoas enxergam a igreja como uma Kombi velha, em que vai um lá no volante e todo mundo sacolejando lá dentro, né? Mas um é que está pegando. Ela é muito mais parecida com uma equipe de canoagem, em que um dá o ritmo e todo mundo está no remo lá, fazendo. Não é? Está todo mundo engajado. É nesse sentido que Paulo diz, claro, pastor, mas não é todo mundo que tem a mesma qualidade ou capacidade. Gente, uma lição básica que a gente tem que aprender na vida é o seguinte, todo mundo só é capaz de entregar o que tem. Ninguém é capaz de entregar o que não tem. Não é verdade? O que é que você tem? Entrega o que você tem. Mas eu não sei explicar. Não. Então você está falando de uma coisa que você não tem. O que você não tem, você procura ter. Mas o que você tem, você entrega. Todo cristão tem alguma coisa para entregar. Ou não tem?
uma oração, um conselho, um versículo bíblico. Se a coisa se mostra mais complicada, aí você volta para a sabedoria lá de Moisés. Divide essa turma em grupo de 50, de 100 e tudo mais. Os mais complexos chegam até você. Não dei conta disso aqui não. Pede ajuda para alguém mais experiente. Nós dois não temos. Pede para um mais experiente ainda. E por aí vai. Mas todo mundo coopera. Esta é a ideia de discipulado. Vamos voltar para Marcos, novo. O Senhor Jesus subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Uma das coisas interessantes do discipulado é que há uma certa intencionalidade. Relacionamentos que buscam um crescimento espiritual não acontecem automaticamente. É preciso querer que eles aconteçam. Se você não quiser, você passará a sua vida toda como cristão, sem nunca ajudar alguém espiritualmente e nunca sendo ajudado por ninguém espiritualmente. Esta é a tentação mais fácil para ocorrer, especialmente quando tem uma igreja maior. Porque eu posso me esconder na multidão. Deus fala comigo, fala com o meu coração, é muito bom, mas eu me abrir com alguém, pedir ajuda para alguém ou ajudar, liga para o pastor. O Paul Tripp dá um exemplo no início do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, que um dia ele estava em casa, depois do dia de trabalho, chegou, aí recebe a ligação de um membro da igreja. Pastor, aqui é fulano, tal. Olha, uma pessoa me abordou aqui, um colega, falando dessa situação e tudo, e eu disse que eu tenho uma pessoa muito boa para aconselhar. O senhor pode vir aqui na casa dele e aconselhar? Aí ele disse, e privar você da oportunidade que Deus está lhe dando seria um prejuízo espiritual para a sua vida. Não vou não. Acabei de chegar em casa, troquei de roupa, Deus colocou você, Ele lhe procurou nessa ocasião, fale. Você tendo uma necessidade, não conseguindo, num outro momento, em outra circunstância, não era nada urgente, a pessoa não está dizendo, vou me matar, né, coisa desse tipo. Então, o faça. Gente, é uma medida de sabedoria aqui muito grande. Nós somos corpo de Cristo. E todos nós temos algo para entregar. O discipulado consiste precisamente nessa busca intencional de buscar e oferecer auxílio no corpo de Cristo para que nós cresçamos na dependência de Cristo Jesus. Aquela nossa primeira reunião, a gente bateu um papo, Vitória fez algumas perguntas aqui, né? Eu até diferenciei, diferente do coaching, o discipulado não é uma questão meramente relacional, horizontal aqui. Não é simplesmente um ajudando ao outro. Existe uma personagem central no discipulado que é Cristo Jesus. É diferente de grupo de autoajuda, de qualquer coisa que um dá suporte para o outro. Na verdade, nós estamos um ajudando o outro a ir a Cristo, a conhecê-lo, a depender dele. Ele é o personagem central no discipulado. Ele não está fisicamente presente aqui, mas está espiritualmente presente em nossa vida. E nesse processo, nós nos ajudamos. A Bíblia diz que Cristo chamou os que Ele mesmo quis, é preciso haver uma intencionalidade, como teve em Cristo, da nossa parte também. Eu me mover em direção a alguém. Eu tenho recomendado pessoas, eu vi isso quando era adolescente ainda, na igreja, num encontro da mocidade. Naquela época, eu acho que foi o presidente da mocidade que deu o estudo, e ele falou algo que eu nunca esqueci na minha vida. Ele falou o seguinte: procure ter junto a você, sempre, pelo menos 2 pessoas, ou 2 tipos de pessoas. Alguém que você possa ajudar, que esteja menos maduro do que você possa ser um instrumento para ajudar essa pessoa a crescer espiritualmente, e alguém que possa lhe ajudar, a quem você recorrer na sua necessidade. Isso é o ministério privado. Quando Paulo diz, eu nunca deixei de vos anunciar publicamente de casa em casa, o de casa em casa não é tomar cafezinho não, gente. Existe esse negócio na cultura brasileira, o pastor veio aqui em casa, fez o quê? Tomou cafezinho, mexeu na minha panela de feijão, né? Bateu uma foto comigo. Sim, e estou tão feliz, bati até uma foto com ele, entendeu? Eu confesso assim, teve um tempo que eu dava pouca importância para o ministério pessoal. O aconselhamento, então, ninguém nem procurava. Eu acho que eu não era muito manso, não, né? Para ninguém nem procurar. Quando chegava lá na igreja de Suzano, via alguém, vem aconselhar. Tem um pastor lá que gosta de aconselhamento, eu mandava para auxiliar lá. Ele descia e fazia tudo. Algumas dificuldades que eu tive. Na época de seminário, tinha um colega seminarista, amigo meu,
E que teve um dia que eu cheguei lá no apartamento, a gente morava junto, e tinha uma pessoa na sala, dizia, oi, tudo bem, o que você está fazendo? Não, eu estou esperando para conversar com o Gil. Esperando, porque vai lá, ele diz, não, ele está conversando com uma pessoa. Aí eu falei, não, tem dó, né? O cara seminarista, não é nem pastor, está aconselhando um e tem fila de espera, pelo amor de Deus, né? Ninguém nunca vai pedir um conselho para mim, né, para perguntar se 2 mais 2 é 4 mesmo. Para o outro tem fila de espera. Você vai ter esse dom assim, aflorando na pele. E aí eu fui meio negligente quanto a isso. Até que eu mesmo precisei, né? Em algum momento da minha vida que eu precisei de auxílio, de aconselhamento, de alguém me ajudar a lidar com algumas circunstâncias, a interpretar corretamente. Toda a teologia que eu tinha na minha cabeça não estava dando conta. Por quê, gente? Presta atenção, isso é importante. Nenhum de nós é autossuficiente na sua espiritualidade. Aí você pode levantar autossuficiente na sua espiritualidade. Aí você pode levantar a mão e dizer, pastor, mas eu não sou autossuficiente, eu sou dependente de Deus. Você enche a boca assim, Deus é suficiente. Então, deixa eu reformular a frase. Nenhum de nós é autossuficiente em conseguir ser totalmente dependente de Deus. Ficou melhor agora? Todos nós precisamos de ajuda de outras pessoas para a gente aprender a ser melhor dependente de Deus. Porque a gente não dá conta sozinho. Existe um ministério público, Deus fala conosco. Tem um ministério individual, é Deus falando conosco na devocional. Aí você diz, e não está bom? Está bom, mas não é suficiente ainda. Porque nós temos uma coisinha chamada ponto cego. Sabe do ponto cego? Você está dirigindo lá e você diz, sei lá de onde apareceu esse desgraçado desse motoqueiro. Eu olhei, não estava, do nada o troço aparece. Que é um ângulo do espelho que você não capta a pessoa que estiver vindo. Se for um motoqueiro. Tem um ponto anterior que você vê, tem um posterior que você vê. Mas o ponto cego você não vê. Ele está lá, mas você não vê. Esta é uma realidade espiritual. Você lê a Bíblia, ora. Deixa eu confessar algo aqui para vocês. Mais um pecado. Não me orgulho disso, não. Eu digo para vocês sentirem um pouco. Hoje eu tenho vergonha disso. Mas em alguns momentos difíceis da minha vida, que eu estava chateado, achando que Deus tinha pisado na bola comigo. E eu falei assim, Senhor, eu tenho uma palavra, eu tenho o Espírito Santo, orava. Nessa época, nem lia a Bíblia todo dia, assim, não, mas assim, buscava ler regularmente. O senhor não conseguia me mostrar essas coisas só com isso, não. Precisava usar o recurso da palmatória, que nem a educação no Brasil usa mais. Foi abolido o Ministério da Educação, o senhor está usando esse recurso. Eu disse desse jeito em oração, para você ver como estava. Eu achei que era uma forma de dizer para Deus que não fosse muito agressivo, mas que falasse, né? Por que eu digo que eu não me orgulho disso? Porque isso mostrava toda a minha dificuldade em reconhecer meu ponto cego. E naquela altura de reconhecer a bondade de Deus, que ao trabalhar comigo, usou um instrumento eficaz, ainda que doloroso. E nesse sentido, eu demonstrava que eu era plenamente fruto da nossa época. Porque o maior mal que o homem contemporâneo enxerga na vida é dor e sofrimento. Se você aplicar um analgésico, você pode tirar minhas tripas. Mas não arranca minha unha sem me dar uma dipirona, não, que eu não aceito. Percebe? Então, a dor nós temos como uma das piores coisas. Você pode ver que a gente evita falar de sofrimento, dor, morte. Ai, não falando disso não, vamos mudar de assunto, né? Bate na madeira, vamos falar de coisas alegres, para cima, para alto. Quer dizer, a nossa interpretação é, se doeu é ruim. Se eu sentir dor, é do diabo. Mas o que você faz quando a Bíblia diz que Deus disciplina quem ama, de que Ele fere e cura? Doloroso isso, né? Mas está tanto em Jó quanto em Tiago. Diz, Deus é aquele que faz a ferida e cura. A nossa cabeça diz, para que ferir? Se vai curar depois, não pode só deixar normal? Se o processo de ferir e curar nos levar para mais perto dele e mais parecido de Jesus Cristo, vai ferir sim. Para o seu bem. Para sair melhor. Para você olhar no final assim, olhar para trás e dizer, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Toda a dor e o sofrimento que eu passei nesse processo foi usado pelo Senhor. São lições fáceis de serem aprendidas? Talvez seja para você. Para mim foi muito doloroso. Depois de um tempo, eu consegui olhar para trás e eu fiz uma outra oração.
Senhor, eu te agradeço porque tu és paciente e bom. Inclusive com filhos impacientes como eu. E hoje eu sei que a palmatória era necessária, porque eu estava cego. E ponto cego, aí Deus vai usar outras estratégias eficazes. Porque o seu amor para conosco é maior do que o nosso sentimento de autoproteção. Percebe? Não? O amor de Deus para conosco é maior do que o nosso desejo de não sentir dor. Então ele vai falar igual a cirurgia, não é? Ou uma disciplina, seja lá qual for. Ela não é agradável, mas na graça do Senhor será eficaz. É nesse sentido. O amor implica disciplina. Exatamente. 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 Agora, qual o problema disso? Uma boa parte da nossa luta, que demanda, do ponto cego, que demandaria disciplina, poderia ser amenizada pelo ministério pessoal. O que eu não estou conseguindo perceber pela proclamação pública, nem no meu exercício devocional, gente que convive comigo, que ama o Senhor e que me ama, pode ver e pode me ajudar e me livrar de continuar dando cabeçada. Agora, se eu me recuso a ter esse tipo de relacionamento, aí eu vou precisar de uma disciplina maior depois, porque eu não estou aprendendo. Entende qual é o ponto aqui? Nós temos alguns casais aqui, né? Suponho, né? Que seja um casal aí atrás e um outro aqui. Olha um para o outro aí. Você pode dizer coisas belas um para o outro, não pode? Mas também você pode dizer cada coisa um do outro aqui que vocês podem, mais do que qualquer outro, porque vocês conhecem melhor um. Não pode falar. Aqui não. E nem em casa, tem que ser com sabedoria. Meu Deus, como é que eu vou dizer isso? Né? Porque senão dá BO. Não é verdade? Agora preste atenção. Quem é que tem melhor condições de ajudar você, se não aquele que lhe conhece melhor? Não é? O que nos falta é entender essa instrumentalidade e usá-la. E isso o Senhor Jesus desfrutou com essas pessoas com quem ele conviveu intensamente, dia e noite, comendo, dormindo, viajando, percebendo como eles se comportavam no dia a dia, falava, olha, isso aqui não é desse jeito, vocês não entenderam isso? Olha, essa não é a maneira, você não sabe como é que é. Falando dentro desse convívio, porque quando você convive, aí você conhece. O problema é que nós desenvolvemos um sentimento de autoproteção, eu não quero me expor. O que as pessoas vão pensar de mim se me conhecerem como eu realmente sou? Não é? A melhor coisa que a gente pode experimentar na vida é ser livre do medo da reprovação da parte dos outros. Em Cristo eu fui aprovado por Deus e aceito por Deus. Eu não preciso fazer um esforço hercúleo de mostrar uma imagem de beleza de cera para ser admirado, porque a minha dignidade veio de Cristo Jesus. Eu preciso sim estar próximo de pessoas que me amem o suficiente para me ajudar a melhorar nos meus pontos difíceis com amor. É isso que Paulo vai dizer, falar a verdade em amor. Porque vomitar o pecado dos outros na cara é a coisa mais fácil desse mundo, e não tem nada mais destrutivo do que isso. Vou pegar o exemplo do casal de novo. Casal casado. O maior potencial de ajudar um ao outro. Mas o maior potencial de ferir um ao outro também. Porque ninguém é potencialmente mais danoso do que o que está mais perto. É só fazer o uso errado. Sabe aquele espadachim, assim, eu sei, você falou isso de mim, quando começa isso aí em casal, é um sangueiro danado, depois da conta. Você falou isso, e você, e sua mãe, pronto, aí B.O., né? Falou sua mãe e colocou no meio aí, você disse isso, percebe? Agora, todas estas coisas, sendo percebidas e tratadas com Cristo no centro, isso é discipulado. Por isso que eu falei que discipulado não é só relação natural aqui, é Cristo no centro. O que eu vou dizer para você, eu estou dizendo na consciência que Cristo está mediando esta conversa aqui. Muda a forma que eu digo. Se eu digo aquilo baseado no que eu sinto, ele vai com ira, vai com revolta, vai com vingança, vai com um monte de coisa. Mas se eu digo, não, peraí, Cristo está aqui, ele me chamou para ser instrumento, eu vou dizer de uma forma que Cristo aprovaria.
Mas não vou dizer? Vou. Quando eu recuo e digo, eu não terei isso, esse nível de exposição, eu me protejo, é verdade. A gente fica como um boneco de cera, bonito, na exposição, para todo mundo ver. Mas só Deus conhece as angústias reais do coração e só Deus conhece os pontos cegos, porque nem Ele mesmo consegue. Nós facilmente desenvolvemos raciocínios de autojustificação para tudo que a gente faz. Cristo conviveu com eles, chamou para junto de si os que estavam, os designou, olha o que diz o versículo 14, 12, para estarem com ele e para os enviar a pregar. A vida de discipulado é uma vida de dependência de Cristo, de comunhão com Cristo. São pecadores ajudando outros pecadores a estar com Cristo, a conhecê-lo. E é um privilégio. É um privilégio poder fazer isso. Claro, é preciso uma certa maturidade aqui, porque nós vamos construir este relacionamento. Eu não estou dizendo aqui que é para você sair e dizer, aquele é irmão da igreja, sabe o que aconteceu entre eu e meu marido na semana passada? Não é assim, véio. Você vai construindo confiança, como todo relacionamento humano é. O próprio casamento não foi assim? Até o dia que você decidiu dizer, eu quero casar com você, também, você chegou no nível de confiança. Né? Bem, alguns podem ir para o desespero também. Foi que topou, né? Mas, em geral, você vai pelo nível de confiança. Eu confio, essa pessoa demonstra que é confiável, né? E é agradável e tudo. E este relacionamento vai sendo construído também. Pode ser mal construído? Pode. Não é? E é uma troca, né? À medida que eu ajudo, eu sou ajudado, que eu tenho paciência, o outro tem também, por aí vai. Os relacionamentos na igreja também são assim. Então, queridos, depois desta trajetória, depois dessas minhas lutas pessoais, desta experiência, nós voltamos para o Brasil, para cooperar aqui num momento de transição e pacificação na vida da igreja, para buscar auxílio. Por algumas vezes buscamos pessoas competentes em aconselhamento bíblico, acompanhamento até médico, por alguns efeitos colaterais que experimentamos. Eu percebi a minha necessidade de me qualificar em áreas que eu não dava muita atenção, como eu falei para você, ficar ouvindo a história de uma pessoa, não tinha muita paciência. Fui buscar fazer um treinamento de aconselhamento bíblico a este respeito. Por que eu estou falando isso? Porque isso, quando a gente percebe que é da vontade do Senhor e foi do desígnio de Deus usar todas essas fontes, a gente consegue perceber que o que Deus nos dá de recurso é maior do que o que a gente tem usado. E nós não podemos, não devemos desperdiçar nenhum desses recursos. Nós não podemos menosprezar e desprezar o recurso público da pregação, do culto, do ensino. Não podemos desprezar nem abandonar o recurso individual da devocional, da leitura bíblica, da reflexão, da leitura de bons livros individuais, mas não podemos desprezar o recurso mútuo de pessoas que ajudam outras pessoas a seguir com Cristo. Gente que a gente constrói um relacionamento de confiança, que nos conheça. Ou eu nunca consegui na minha vida desenvolver um ministério completamente sozinho. Eu tenho alguns pecados e algumas tentações na minha vida, mas esse não foi um dos. E não é por espiritualidade, não. Nossa, o pastor é espiritual, ele é humilde, dependente dos outros. Não. É por reconhecer a incompetência mesmo. Eu não dou conta, não. Eu preciso de alguém nem sequer para falar mal dos outros. Eu digo, não dá para falar para todo mundo, porque as pessoas vão escandalizar. Vem aqui em casa que eu quero falar mal de alguém aqui. Então eu preciso de alguém para eu poder desabafar. Aí depois a pessoa exorta. Raimundo, fica assim. Isso não é jeito correto. Mas depois você ouve, né? Mas você precisa. Nós precisamos de alguém com quem a gente possa falar das nossas lutas, nossos temores, pedir ajuda. E outros precisam da gente também. E isso faz parte. Deus planejou para ser dessa maneira. Ele colocou assim. Por isso que ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente. O que você não vê, o outro vê. Levai as cargas uns dos outros. Não é? Agora, não pode ser uma cobrança passiva. Na igreja ninguém se importa. Aí começando eu, né? Mas como é que eu espero que alguém venha ao meu encontro se eu não vou ao encontro de alguém? Nós tomamos a iniciativa, né? Não é o que a Bíblia diz?
Alguém pediu para você andar 1 milha, ande 2, disse o Senhor Jesus. Vá, caminhe, invista. Portanto, queridos, hoje eu gostaria de concluir com esta palavra. A vida de discipulado é uma face da vida cristã, ou é a vida cristã propriamente dita. A dinâmica do discipulado é a dinâmica de relacionamentos redentores. Eu não só sou amigo de alguém, sou irmão na fé, mas eu ajudo e sou ajudado para crescer no conhecimento e na dependência de Cristo. Isso é tão importante para o nosso progresso espiritual, quanto a minha devoção pessoal, quanto a minha devoção coletiva no culto. Tudo isso faz parte e Deus usa. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, por este momento de estudo dela nesta noite de quinta-feira. Te louvamos porque tu, quando converteste pecadores como nós em cristãos, teus filhos, nos colocaste na tua igreja como parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, nós somos dependentes uns dos outros. Penso que a maioria de nós não tem dificuldades de entender essa realidade espiritual. Espiritualmente dependemos uns dos outros. Mas temos muita dificuldade de colocar na prática essa organicidade relacional na vida da tua igreja. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a abrir nossa vida e nosso coração para auxiliar pessoas e ser auxiliado por outras. A investir na construção de relacionamentos redentores. Relacionamentos de auxílio mútuo no conhecimento do Senhor e na dependência do Senhor. Dá-nos a graça de, ao reconhecer nossas fraquezas e limites, nos arrependermos e experimentarmos o poder do Senhor em nossa vida. A presença do teu Filho Jesus a nos capacitar a caminhar a 2ª milha, a enxergar a tua graça. Te louvamos e te bendizemos. Despede-nos agora debaixo de tua proteção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.